Olá, aqui eu quero falar um pouquinho sobre a oração vocal. Eu sou o professor Saulo Boixá. E se você tem dúvidas, se você tem interesse em saber mais sobre esse tipo de oração, né, como se fazer, qual é a importância dele, então você tem que ficar nesse vídeo, porque nesse vídeo a gente vai ter uma explicação muito interessante que provavelmente você nunca parou para pensar. Esse vídeo aqui, a ideia dele saiu de um post que eu fiz no Instagram. Inclusive, se você não me segue, já pode me seguir aí, que é @Saulo Boixá. Vou deixar o link aqui na descrição. E nesse post eu falei sobre a oração ela ser um diálogo. É claro que todo mundo sabe que a oração é um diálogo, mas existe uma distância entre você saber disso e você fazer isso. Todo mundo sabe que quando está fazendo oração, está falando com Deus. Você se dirige a Deus, você está falando com Deus, existe ali um diálogo. Mas o quanto você está consciente desse diálogo? Existe essa diferença, né? Você saber que está falando com Deus e você está consciente no momento da oração de que está falando com Deus. Porque a primeira pergunta para a gente iniciar aqui é: quem é Deus? Estou falando com Deus, tá, mas quem é Deus? A gente não vê Deus. Então existe uma distância muito grande na sua experiência concreta, na sua experiência de fato, não aquilo que você está falando, não aquilo que você está pensando, mas a sua experiência concreta de falar com alguém invisível e vencer a dificuldade de não ver a impessoalidade aí. Então, a sua experiência concreta é a seguinte: você está falando com alguém que você não vê e tudo ao seu redor, tudo dentro de você vai te puxar para se distrair a ponto de falar com ele como se fosse um ser inanimado. Então, a gente não tem automaticamente, a gente não percebe ao fazer a oração que Deus é uma pessoa inicialmente. A gente não percebe. Eu digo assim, experiência mesmo. A experiência. Você não tem a experiência tal qual você olha para alguém e vê, é uma pessoa. Você não tem isso quando fala com Deus. Apesar de que, conforme você vai exercitando a fé, isso vai ficando cada vez mais presente, cada vez mais claro. E aí que está a importância da oração vocal. Nós só falamos com pessoas. A nossa capacidade de comunicação só serve para pessoas. Tá, tudo bem, você pode chutar com o dedinho do pé aí a quina da parede, da porta, enfim, e aí você, né, xinga ali o móvel, mas o móvel permanece imóvel. Você não faz ele sentir nada, ele não fica com raiva de você, você não consegue ofendê-lo, porque ele não é um ser pessoal. Você pode falar com um bicho, você pode até treinar ele, mas você não está comunicando, de fato, como você comunica com uma pessoa. Então, a primeira grande dificuldade do ser humano, na sua experiência concreta de oração, é não ver Deus como só mais uma dessas coisas. Porque tudo nos leva a tratar Deus como mais uma dessas coisas. Deus é algo para o qual eu me acostumei a pedir coisas. E aí, por isso, tanta confusão, por isso, tanta gente colocando a religião hoje em dia, né, o próprio Deus, como se fosse uma força, uma energia, o universo. Né? Você faz uma coisa e atrai outra coisa. Você faz uma coisa e atrai um referente daquilo que você fez. Enfim, tudo isso é trazer Deus a uma impessoalidade, porque você começa a confundir ele com as coisas, a relação que você tem com as coisas normais do dia a dia. Como é que a gente começa, então, a tratar Deus como pessoa? Falando com ele, mas falando em voz alta, falando mesmo. E por isso a oração vocal ela é muito importante. Todo mundo sabe que Deus já sabe tudo que a gente tem para falar. Deus já sabe muito mais. Deus sabe muito mais sobre nós do que nós mesmos. Então, todo mundo, alguma vez na vida, já se fez aquela pergunta: por que eu preciso orar? Por que eu preciso rezar? Se Deus sabe o que eu vou dizer. Para que você precisa? Em parte, você precisa porque você precisa se dar conta de que Deus é uma pessoa. E você precisa falar com Ele, você precisa pedir para Ele, você precisa se comunicar com Ele para que você se dê conta disso. Para que você se dê conta de quem você é diante dele. Então, muitas vezes, a gente se pega pensando. É um pensamento preguiçoso, né? A gente pega pensando assim: para que mais uma vez eu vou dizer a mesma coisa que eu digo todos os dias, porque Deus já sabe. Por que eu tenho que repetir? Porque cada vez que você diz aquela palavra,
Cada vez que você repete aquela oração, ela entra em você, ela se encarna em você. E você se apresenta diante de Deus como uma pessoa também. Porque é muito fácil não só você tratar Deus como alguém que não é pessoal, uma força, uma coisa, mas você também se aparecer diante dele como se fosse um robô. É muito simples disso acontecer. Então, imagine só, né, eu acho que todo mundo já teve a experiência de entrar em algum site ou então buscar ajuda, sei lá, faltou luz na sua casa, você liga lá para pedir para ligar a luz. E aí um robô te atende e é horrível, né? Não é horrível? Aí o robô pede coisas pra você, ele fala, clica no número tal se você quer tal coisa, clica no outro número se você quer outra coisa. Você já parou pra pensar que se você começa a fazer oração, é muito fácil cair nisso, num certo automatismo de falar com Deus, você também se torna impessoal. Então a oração vocal, ela tem um princípio ao mesmo tempo de trazer a pessoalidade de Deus para diante de você, mas trazer você como uma pessoa mais consciente de si diante de Deus. Por quê? Porque aí você consegue ter ali aquilo que os músicos chamam de retorno, né? Você também ouve a sua voz. Você também ouve a sua oração. E você começa a ouvir e se perguntar, nossa, mas por que eu tô falando? Que estranho, parece que eu tô falando sozinho. Nossa, mas o que eu tô falando? Já não faz nem sentido as frases que eu tô falando. Por quê? Porque você já divagou em pensamentos e aí já se perdeu. E você se ouve, você tem um retorno e fala, olha, tô falando distraidamente com Deus. Não tô fazendo uma oração decente. Então a oração vocal, ela é a oração beabá. É a oração básica para você, o tipo de oração básico, né, para você sair do lugar, para você perceber que talvez você tenha anos aí de caminhada, mas que desses anos e dessas inúmeras orações, quantas delas você esteve consciente daquilo que você estava fazendo e de quem você estava apresentando? Porque é o seguinte, você vai começar a rezar, você vai começar a orar, você vai começar a perceber que muitas das coisas que você está falando e até das coisas que você está pensando são falsas. Elas não são você de verdade. Elas não são aquilo que você gostaria de explicar para Deus, de pedir para Deus, de falar com Ele. Então, muitas vezes, ou você está praticamente mentindo, praticamente inventando um eu que você não é, e muitas outras você, não encontrando as palavras certas, pega palavras semelhantes para tentar dizer uma coisa e acaba dizendo outra. E diante da oração, diante de Deus, né, com a oração vocal, você ao mesmo tempo trata Deus como pessoa, se comunicando com Ele. Vamos ser sinceros, Deus é mais pessoa do que a gente. Ele pode dizer eu com a mesma força que Deus pode dizer eu, porque Ele existe desde sempre. Nós passamos a existir. Então, ele de fato é uma pessoa. Nós somos pessoa por empréstimo. Né? Quase isso. Nós não temos o ser em nós mesmos. Foi Ele que possibilita a nossa existência. É Ele que coloca o ser na gente. Então ele é mais pessoal do que nós. Muito mais. Tem tantas coisas sobre a nossa pessoa que a gente não sabe, por exemplo, até as características genéticas a gente não sabe o que herdou. O nosso nome não foi a gente que escolheu. Então quando você começa a falar com Deus, você nota a sua falsidade e a sua incompletude diante dele. Mas falando mesmo, falando de fato. Quando você fala, o ato de falar, ele pega o seu corpo inteiro. Ele pega você por inteiro. Você está usando, olha, eu estou falando aqui com vocês, estão vendo que eu estou mexendo, estou respirando. E você consagra todo o seu tempo e todo o seu ser a Deus quando fala com Ele. Por isso a oração vocal não deve ser desprezada. A oração vocal, ela é... Olha, toda forma de oração já é elevada, né? Então, ela é elevada. E se você tiver o olhar correto, ela é até mais elevada do que uma oração simples, por pensamento que você faz ali no automatismo do dia a dia, enquanto dirige seu carro. Não que ela seja ruim também, não é ruim. Mas uma oração vocal atenta, ela traz você para diante de Deus e traz Deus para diante de você. Ele se inclina para te escutar. Porque oração é diálogo. E diálogo se faz falando.
Né? Você não dialoga com pessoas aí fazendo assim, esperando que elas vão ouvir o seu pensamento. Não, 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 não. Claro que Deus ouve os pensamentos, mas você não quer tratá-lo como um ser mágico que ouve pensamentos. Você quer tratá-lo como uma pessoa. Se você ficou pensando assim, Deus é algo muito maior que consegue ouvir os meus pensamentos e me vigia o dia inteiro, o tempo todo. Pronto, isso aí não é uma pessoa para você. Que experiência você tem de uma pessoa que seja assim? E quando eu digo pessoa, eu não estou dizendo que Deus é humano. Claro que em Jesus Cristo, Deus é homem. Mas quando eu digo Deus Trindade, são 3 pessoas. O que é uma pessoa? Comece a pensar nisso. Como é que eu trato uma pessoa? À medida em que você observar como você trata uma pessoa, como deve ser tratada uma pessoa, como é um relacionamento com uma pessoa e como é com um bicho, como é com uma pessoa e como é com um objeto, você vai melhorar a sua oração. Você vai entender que eu não trato Deus como eu trato a parede, o travesseiro ou o chuveiro. Você chorar no chuveiro, chorar no travesseiro, não perdoa os seus pecados. O que perdoa os seus pecados é você falar com Deus, não com o travesseiro. Porque ele é uma pessoa, o travesseiro não. Você pedir certas coisas a Deus, imagine mesmo, e use a imaginação. Imagine se você teria a cara de pau, por exemplo, de pedir certas coisas para Deus, se ele aparecesse na sua frente. Jesus Cristo aparece na sua frente, é uma pessoa ali, ali mesmo. Não é um ser invisível, é uma pessoa na sua frente. Você teria a cara de pau para ele de pedir, sei lá, as coisas que você no automatismo pede, ou de reclamar de coisas que no automatismo você reclama. Imagina se ele aparece, por exemplo, ele pode escolher aparecer da forma que ele quiser. Imagina se ele escolhe aparecer com os ferimentos da crucificação e de toda a paixão, né? Todo flagelado. Ele aparece para você assim, na sua frente, e você fala: eu quero ficar milionário. Por quê? Porque ele passou por tudo isso. Então, se você entende que Jesus é uma pessoa que tem uma história e que você conhece essa história, né? Você vai fingir que nada disso aconteceu? Você vai olhar para um ser humano que passou por tudo isso e que é o próprio Deus encarnado e vai falar qualquer coisa. Então, a oração vocal, ela não só é muito importante para você entender o que fazer diante de Deus e quem você tem que ser, com que intensidade você tem que ser alguém diante de Deus, né? Porque você não pode ter a mesma intensidade de pessoa. Quando eu digo intensidade de pessoa, eu digo assim, presença. O seu nível de presença na frente de Deus, na oração vocal, não pode ser o mesmo nível de presença que você tem enquanto você está falando com o caixa do supermercado. Por quê? O caixa do supermercado está ali e fala, deu tanto, R$12,99, você está aqui, crédito, pronto, parcelar? Não, vai direto. Você não está nem prestando atenção. Então o seu nível de presença ali é mínimo. É só funcionar, entendeu? Você está só funcionando. Diante de Deus não pode ser assim. Porque senão, inclusive, você o ofende. É como se você estivesse o ignorando. E na verdade é isso mesmo. Imagina se diante de um rei, sei lá, está diante de um rei da terra aí, um grande rei. Você vai chegar para ele e falar assim: nossa, mas você podia me dar 1 milhão e você é rico. Coisa, né? Estou usando aqui exemplos de dinheiro porque são mais populares. Mas poderia ser qualquer outra coisa. Então a gente tem que pensar se, por exemplo, você vai fazer uma oração vocal que está escrita em um livro. Você vê uma oração ali num livro, uma oração piedosa, enfim. Você não vai lendo ela assim automaticamente já fazendo. Não, você lê aquilo primeiro e pensa assim: eu quero falar isso para Deus. Eu quero falar isso para Ele. Eu estou sendo sincero falando isso aqui, porque senão você está mentindo. Às vezes você vai querer falar, mas você vai olhar para você mesmo e falar assim: nossa, mas eu sou muito ruim, eu ainda não quero isso aqui. Então você fala para Ele isso. Você fala: olha, eu não quero isso aqui ainda, mas eu quero querer, então eu vou fazer essa oração, mas entenda que as palavras que eu vou usar aqui são palavras ideais, Senhor. Não são as palavras que eu sinceramente expresso. Eu vou fazê-las aqui porque são as que estão escritas, mas entenda que eu quero querê-las. Você tem que ter intimidade com Deus, falar mesmo.
Não tente enganar Deus, como se você acha que ele vai se enganar, você vai ler ali piedosamente, ai Senhor, me entrego completamente todos os meus desejos. E na verdade por dentro você está pensando assim, nossa, não vou conseguir fazer isso nunca. Deus não ouve seus pensamentos? Ele está ouvindo você falar isso aí também. Ele está ouvindo. Então, na verdade, você está falando com duas pessoas. Tem o Deus ali que você está falando e tem o Deus de verdade que está ouvindo. Só que o Deus que você está falando é o Deus que você inventou, porque você está pensando que você pode enganar ele. Esse aí não existe, não. O que existe é aquele que está vendo a sua pataquada e os seus pensamentos. Então, tenha presença na sua oração. E como é que você faz para adquirir consciência da presença na sua oração? Comece a oração falando. Porque falar é marcar presença. Pode ver quem fica nos cantos, quietinho, né? Eu sou professor. Muitas vezes eu tô na sala de aula, assim, aí tem um aluno que é mais quietinho, você nem percebe que ele tá ali. Ele chega, assim, não fala nada, bom dia, tá? Daqui a pouco você percebe que ele tá ali. Por quê? Porque o barulho dos outros, a presença dos outros, barulho até exagerado muitas vezes, se faz mais presente, marca mais a presença. E aí chega aquele que é mais extrovertido e todo mundo nota. Por quê? Porque ele está falando, ele está marcando a sua presença. E assim também é diante de Deus. Claro que Deus nota todo mundo. Mas para você se fazer ouvir com sinceridade, você tem que ter a consciência da sua presença diante de Deus. E se você não faz isso, não marca a sua presença até mesmo para você, sabe? Se você não se coloca numa posição corporal, né, que não é de qualquer jeito, se você não se concentra, se você não tira as distrações em torno, enfim, todas essas coisas que todo mundo sabe, mas não parece que esquece, né, na hora, e fala aquilo que você realmente quer falar, com sinceridade. Então, a sua oração, sem essas coisas, ela vai ser, até para você mesmo, uma coisa assim, meio automática. Você vai ser menos pessoal para Deus e Deus vai ser menos ainda para você. E não é isso que alguém que se propõe a orar quer. Não, alguém que se propõe a orar quer um diálogo. E um diálogo é feito com presença. Então, a presença na sua oração, ela é essencial. Não abra mão disso e queira começar pelo começo. Né? Não queira ir as orações do nível dos santos se você não tem essa base. Né? Sem base, a gente não cresce. Senão, você vai iniciar a sua vida espiritual ou continuar sua vida espiritual edificando a casa da oração sobre a areia. Edifique sobre a rocha. Olha, o que é mais presente? O que é mais contínuo em presença? Uma rocha ou a areia? Ventou, a areia vai embora. Ventou, a rocha continua. Então, se você edificou a sua casa, a sua oração, né, nesse sentido, casa aqui no sentido de oração, sobre a areia, ventou o quê? Ventou uma distração. Ventou o quê? Ventou uma coisa aí que te contrariou, te irritou um pouquinho, te tirou a paciência. Ventou algum acontecimento ali que bagunçou o seu horário. Ah, também não vou mais rezar também não. Mas não, quando você edifica sobre a rocha, você sabe que, não, peraí, oração não é qualquer coisa. Oração é falar com Deus. E quem é Deus? Aí, cada vez mais você orar, mais você vai entender quem é Deus. Oração é falar com Deus. Se oração é falar com Deus, ó, vente o que ventar. Eu vou falar com Deus. Ah, mas fulano me irritou, aconteceu tal coisa na minha vida, eu tô endividado, não sei o quê. Eu tenho mais motivos ainda para falar com Deus. Ou você quer que a sua casa saia voando? Não, você não quer, ninguém quer que a casa saia voando, entende? Então, presença. Presença diante de Deus começa por você falando com Ele. Essa é uma das primeiras coisas que o ser humano aprende a fazer. E se a vida espiritual é uma vida nova, também deve ser uma das primeiras coisas que a gente aprende a fazer, falar com Deus. Falar com Deus. Mas falar com sinceridade. E se toda criança aprende a falar imitando, imite aqueles que falaram com Deus muito bem. Imite os santos nas suas orações. Mas se você ainda não quer com a vontade mais firme, queira querer pelo menos. E seja sincero a ponto de dizer isso para Deus.
porque aí ele vai ver o seu esforço, ele vai ver aquilo que você deseja de coração e vai te abençoar para que você alcance. Olha, se você gostou desse vídeo, eu quero que você faça duas coisas aqui. Que você comente para ajudar o canal, porque agora pretendo postar com mais recorrência, se possível até todo dia. E eu quero que você siga no Instagram, @sauloboixá. Aqui embaixo também eu vou deixar um link para você conversar comigo e conhecer a Escola da Verdade. É um ambiente de estudos onde a gente fala sobre formação católica de forma geral, história da igreja, e temos clube do livro, enfim, muita coisa interessante mesmo, mas você pode conversar comigo que eu vou te explicar melhor. Um abraço para você, compartilhe esse vídeo com alguém que tem também essa dificuldade, que deseja conhecer mais sobre a vida de oração. E é isso, pessoal. Um abraço, se inscreva e até mais.